Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai compreender, né? Pode ser que não na primeira tentativa, mas o importante é que você fazendo isso, você vai chegar ao entendimento sim. E aí as coisas vão passar a fazer sentido para você. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, e o tema de hoje é equação de primeiro grau. As equações de primeiro grau aparecem em muitas situações, inclusive em situações do dia a dia. Mas só para citar um exemplo aqui, quando você vai resolver uma questão que você usa a regra de 3, então o resultado final dessa regra de 3, do uso da regra de 3, é uma equação de primeiro grau. Você usa a regra, cai numa equação de primeiro grau, resolve essa equação de primeiro grau e talvez essa já seja a resposta para a questão que você está resolvendo, né? Pode ser que usar a regra de 3 é só o começo da resolução dessa questão. Aí é outra história, é outro assunto e o foco aqui vai ser só das equações, né, de primeiro grau. Então aqui eu vou falar para vocês como que você resolve uma equação de primeiro grau, o passo a passo, né? Todos os passos que você precisa, né, seguir para resolver uma equação de primeiro grau. Para a gente começar, vamos considerar então essa forma de escrever, tá? Ax mais b igual a zero. Esse aqui é o formato, a gente chama de forma reduzida das equações de primeiro grau. Esse é o formato. Toda equação de primeiro grau tem esse formato aqui. Às vezes, né, você pode ver que alguém escreve ax mais b igual a um determinado c, ok? Mas essa daqui, apesar de não estar errado, né, você pode trabalhar com esses dois elementos aqui. C não necessariamente precisa ser diferente de zero nessa forma de escrever, mas ela não é conhecida como forma reduzida, tá? É um formato também de uma equação de primeiro grau, mas a forma reduzida é essa aqui com esse zero aqui do lado direito da igualdade, ok? Outras observações que eu até deixei escrito aqui é que esse elemento A precisa ser diferente de zero. E esses dois elementos, tanto A quanto B, são dois números reais, ok? Faz sentido para a gente pensar nisso agora. Você pode ver também com esses elementos sendo números complexos, né? Já que esses números reais também são complexos, mas isso fica para outro vídeo, né? Para não ficar aqui falando de muita coisa num vídeo só. Vamos lá, esse elemento A ele precisa ser diferente de zero, por quê? Porque nós estamos falando de equações de primeiro grau. Então, o grau está relacionado com o expoente da variável, ok? Se por acaso tem mais do que uma variável, você faz a soma dos expoentes das variáveis que aparecem nos termos para determinar qual que é o grau do polinômio, né? Se por acaso for um polinômio aqui, não tiver essa igualdade. Aí só para observar aqui a respeito de equação, para não ficar nenhuma dúvida a respeito disso, se você tem aqui, por exemplo, ax mais b, só abrindo um parêntese, aqui você não tem uma equação. A equação só acontece quando você tem a igualdade. Isso é igual a alguma coisa. Aí você tem uma equação, né? E ela é definida como uma equação de primeiro grau se por acaso o maior grau da variável for 1. Né? Se você tiver, por exemplo, ax quadrado, isso já não é mais uma... Mesmo que seja dessa maneira, não é mais uma equação de primeiro grau, porque aqui o grau é 2, certo? Então, esse é um exemplo mais específico em que a variável, o expoente, maior expoente possível é 1, ok? Mesmo que você veja x em outras situações, por exemplo, que pode ter 2x mais alguma coisa, né? 2x mais 5, só para exemplificar. Mas o grau ainda é 1, certo? O maior, né? Não que seja o único, mas o maior é 1. Feita então essa observação, é importante considerar o seguinte, aqui esse elemento A precisa ser diferente de zero, porque se por acaso o A for zero, A vezes x tem que ser zero porque o A é zero, né? Considerando que ele é zero aqui nesse caso, para justificar por que ele tem que ser diferente, tá? E sendo dessa maneira, né, ax igual a zero, o que sobra dessa equação? Sobra b. b igual a zero. Então, nesse caso aqui, não faz muito sentido falar sobre equação de primeiro grau, até porque se isso aqui acontece, esse termo é nulo, o que sobra é somente o b. Então, você não tem equação de primeiro grau. Você tem um número, e esse número é zero. Não tem equação aqui. Por isso que o A não pode ser zero,
ok? Até porque se ele for 0, acaba eliminando o termo onde tem aqui a variável de grau 1, né? Vamos mostrar aqui um exemplo com números, né? Apesar de que já tem números aqui em cima, mas alguém pode não enxergar esses números aqui, né? Representados pelas letras, né? Então, vamos lá. Isso aqui, por exemplo, não é. Não é uma equação de primeiro grau. Até porque você tem aqui se você faz aqui uma distribuição, que na verdade é o que você precisa fazer para dar sequência, você vai ter 4x ao quadrado mais 2x, né? 2 vezes 2 é 4, x vezes x é x ao quadrado, e aí você tem aqui 2x vezes 1 é o próprio 2x, e a outra igualdade aqui 3. Né? Aqui você cai exatamente numa equação de segundo grau. Observe que aqui você tem, né, o grau 2 na variável, não é grau 1. Então aqui você não tem uma equação de primeiro grau, e sim de segundo grau. Valor numérico de uma expressão algébrica. Essa informação aqui é muito importante, eu peço que você preste bastante atenção nisso aqui, porque é realmente importante você entender isso aqui. Muita gente se confunde na resolução de uma equação de primeiro grau, não sabe o que significa resolver essa equação, não sabe como resolver essa equação, né? Então, isso tudo é muito importante quando você consegue entender o que é valor numérico e você consegue associar essas duas coisas, porque elas têm sim uma associação, tem uma ligação, né? Uma conexão entre elas. Pode parecer que não, né? Mas tem. Eu acabei de falar que quando você tem aqui ax mais b, você não tem uma equação, você tem uma expressão algébrica. Quando você usa uma igualdade, aí essa expressão algébrica é igual a alguma coisa aqui. Porque nem sempre, na verdade, você vai ter essa equação aqui reduzida. Essa é a forma reduzida da equação. Às vezes você vai precisar trabalhar com ela até ela chegar nesse formato aqui. E daqui você começa a resolver da forma reduzida. Né? Então você precisa fazer algumas coisas até chegar na forma reduzida. Quando você tem só a expressão aqui, você não tem a equação. Beleza? Então você tem uma outra coisa aqui do lado da igualdade, do outro lado da igualdade, trabalha até que ela seja 0, ok? Ou organizando direto, passando por cima, vamos dizer assim, né? Eu vou mostrar exemplos depois, e você vai ver que a gente vai ter algumas coisas para fazer que não necessariamente precisa ter o 0 aqui, tá? Essa forma reduzida dela, mas não significa que você tem que trazer todas as vezes para essa situação aqui. Por isso que tem gente ali, né? Tem alguns professores que trabalham com essa condição, tá? Só para não ficar viciante esse pensamento de que do lado direito tem que ser 0, certo? Vamos lá, valor numérico então de uma expressão algébrica, dando essa explicação aí para você entender, né? Ficar melhor para você compreender isso. Você tem aqui ax mais b. Essa é uma expressão algébrica e como a gente está falando de equações de primeiro grau, eu quero falar também sobre as expressões algébricas em que o grau da variável, o maior, né? O expoente da variável, é 1. Aqui nós temos exatamente grau 1 aqui e aqui o grau 0, tá? Eu falei 1 e escrevi 0 aqui. Grau 1 aqui e grau 0 aqui, tá? Esse aqui é o coeficiente que acompanha a variável de grau 0. A gente sabe que um número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Nós temos então aqui essa expressão algébrica, grau 1 aqui, ok? Para a gente ter uma equação precisa de uma igualdade. E é o seguinte, você já deve ter estudado a respeito de valor numérico de uma expressão algébrica, ok? De várias outras expressões algébricas substituindo valores de x. Então, o que você estuda lá? Normalmente você pega aqui uma tabela, você pega aqui um valor de x, um valor de y, tá muito bonitinho esse x, né? Você pega aqui valores de x e valores de y, e aí você tem aqui um valor de x, você sabe qual que é a expressão, você pega um valor de x e substitui esse valor de x aqui e descobre qual é o valor de y, aplicando esse valor de x. Então, seria nesse caso aqui, a mais b, certo? Se por acaso x for 1, a vezes x é a mais b, é o que sobra aqui, certo? 2a mais b,
3. Aí, esses valores aqui é o que você vai acrescentando como valores de y. Então, quando x é 1, o y é a mais b. Então, você vai montando aqui essa tabela. É claro que com valores mais interessantes, porque eu estou utilizando aqui uma expressão genérica, né? Esses valores aqui são números que você conhece, quando você tem uma expressão já conhecida, né? Os valores de A e B são conhecidos, então você consegue dizer o que é esse A mais B aqui. É 20? É 30? É 42? O que é 2A mais B? Que número é esse? É uma fração? É um decimal? O que é? Então você já consegue definir quando você sabe quem é A e quem é B. Ok? Tem essa tabela aqui. E aí o que eu quero chamar a sua atenção, eu vou dar um exemplo aqui com os números, né, para ficar melhor de você entender. Colocar aqui alguns números mais específicos para A e para B. Né? Vamos dizer aqui que o A é 3, então você tem 3x. Vamos dizer que B é 4. Nós estamos falando ainda de expressão algébrica, não como equação, certo? Então nós temos aqui uma expressão algébrica e vamos então descobrir qual é o valor dessa expressão, o valor numérico dessa expressão algébrica quando x é 1. Então, quando x é 1, você tem 3 vezes 1 mais 4. 3 vezes 1 é 3, mais 4, 7. Quando x é 2, nós temos aqui 3 vezes 2, mais 4. 3 vezes 2 é 6, mais 4, 10. E aí você vai construindo a sua tabela daquele mesmo jeito que eu mostrei ainda agora, né? Quando x é 1, y é 7, quando x é 2, y é 10 e assim por diante. Agora é o seguinte, o que eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui é valor numérico da expressão algébrica para algum valor de x que você considera. Então, se você tem uma questão lá e você já deve estar aí lembrando de algum momento que aconteceu isso, você tem uma expressão algébrica e alguém pergunta lá, tem lá a questão, né? Qual é o valor dessa expressão algébrica para x igual a tanto? Aí ele coloca um valor de x. Eu estou usando exemplos aqui de x igual a 1, x igual a 2, né? Porque é livre isso aqui. Eu não estou dizendo, como é que x é igual a 1? Não, eu peguei x igual a 1. Do mesmo jeito que nas provas acontece, qual é o valor da expressão algébrica, qual é o valor numérico da expressão algébrica, aí mostra qual é a expressão algébrica, quando x é igual a tanto. Aquele valor lá foi um valor escolhido, ninguém descobriu aquele valor. O valor que você vai descobrir, entre aspas, qual é quando você já aplica o valor da variável, que não obrigatoriamente é x, nesse exemplo que é. Né? Mas não é obrigatório que seja x, e eu vou mostrar exemplos com outras letras também, né? Com outras variáveis. Quando você aplica o valor que está lá, aí você descobre alguma coisa. Aí sim você tem a descoberta, beleza? Isso aqui é para valor numérico. Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui, ok? Quando você tem uma equação de primeiro grau, e eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, 3x mais 4, você iguala isso a alguma coisa, eu vou pegar esse 7 aqui agora. Presta bem atenção nisso aqui, nós vamos resolver essa equação aqui e nós vamos ver que bicho vai dar, qual é o valor de x. Agora preste atenção, o que eu tenho aqui? Eu tenho a expressão algébrica, eu tenho o valor de x que eu tomei inicialmente, eu escolhi esse x igual a 1, para descobrir qual é o valor da expressão algébrica, tendo este x igual a 1. Se x é 1, qual é o valor da expressão algébrica? Agora não, aqui eu tenho uma equação, não é uma expressão algébrica só. É uma equação de primeiro grau, em que agora eu sei qual é o resultado final. Mas eu não sei que x provoca esse resultado final. Certo? Aqui no valor numérico não, eu já tenho o valor de x e eu não sei que resultado final eu vou ter. Só resolvendo que eu vou saber disso. Agora não, eu já sei qual é o resultado final e eu preciso saber qual é o valor de x que provoca esse resultado final. Certo? Fazendo isso, nós temos o seguinte, eu vou resolver rápido aqui, daqui a pouco eu explico como que eu vou resolver, né? O que eu estou utilizando aqui. 3x é igual a 7 menos 4. 3x é 3, que 7 menos 4 é 3, então x é 3 dividido para 3, ou seja, o x é 1, ok? Agora eu já sei que o x é 1,
E observe que a gente já sabia que o x era 1 aqui? Não, a gente escolheu um valor de x igual a 1, fez aqui a operação, né? Substituindo aqui o x nessa expressão e determinamos que o valor numérico dessa expressão, quando x é 1, é 7. Mas observe que o inverso acontece. Então, quando você está resolvendo uma equação de primeiro grau, o que você está fazendo, na verdade, é determinando o valor de x que acaba provocando esse valor numérico. Então, esse resultado que você tem aqui, por isso que aquele formato, esse formato ax mais b igual a c, você tem exatamente isso aqui. Se fosse igual a zero, você teria a forma reduzida. Ok? A forma reduzida. Ou seja, qual é o valor da variável x, que quando você aplica ela aqui na expressão, o que você tem é zero. Ok? O que você tem é zero. Quando você resolve isso, você tem já o valor numérico. Lembra que esse indivíduo aqui, depois da igualdade, é o valor numérico. Quando você organiza ele desse formato aqui, né? Se ele for diferente de zero, você tem esse formato aqui. Tá exatamente a mesma coisa. Analisa aí, observa, pause o vídeo e dê uma olhada para ver se não é exatamente a mesma coisa. Ó. A, B e C. Eu vou utilizar aqui de novo esse mesmo exemplo, 3x mais 4, só que agora eu vou igualar o 10 aqui. Ok? Aqui é supondo, né, claro, a gente fez aqui, né, com a própria expressão algébrica aqui, aplicando alguns valores de x. Descobrimos aqui o valor numérico, né, o valor numérico da expressão quando x assume esse valor. Agora a gente tem a igualdade, que é uma equação, né, e eu estou mostrando esse exemplo para você associar esse valor numérico aqui com a equação. Observe que o que está do outro lado da igualdade é exatamente o valor numérico que a gente descobriu. Ok? É isso que eu quero que você veja, né? Essa conexão aqui entre esses dois assuntos aqui, que parecem não ter muita relação, mas tem total relação, né? Eu resolver uma equação de primeiro grau é determinar o valor de x, né? O valor da variável que provoca o valor numérico que aqui nesse caso já está conhecido. Então, nós temos agora uma nova equação. Essa equação aqui é diferente daquela de 3x mais 4 igual a 7. Não é a mesma equação, é diferente. Apesar de que a expressão algébrica 3x mais 4 é a mesma. Ok? Então, você pode perceber aqui que você pode ter aqui infinitas, inclusive, equações com essa mesma expressão 3x mais 4. Né? Até porque você tem infinitos números aqui para colocar do lado direito dessa igualdade. Vamos lá, resolver isso aqui, né? 3x igual a 10 menos 4. 3x é igual a 6, que é exatamente 10 menos 4. Ou seja, o x é 6 dividido para 3, o que implica que o x é 2. 6 dividido para 3 é 2. Não tem aqui do que duvidar em relação a esses dois conceitos, né? O valor numérico e a resolução de uma equação de primeiro grau. Vamos então para esses exemplos aqui. Fazer a solução então. Vamos primeiramente escrever na forma reduzida dela. Nós temos aqui 3 menos, fazendo agora a distribuição, 2x, esse menos com esse mais aqui, menos 2 vezes 3, 6. Isso é, colocar um implica aqui, já que tem uma igualdade, x menos 18, ok? Então, nós temos agora essa nova igualdade aqui, vou escrever aqui embaixo, 3 menos 6. 3 menos 6 é menos 3. Vou repetir aqui esse menos 2x, desse outro lado aqui, x menos 18. Então, agora dando sequência, colocar o triplica aqui, que né, tem uma igualdade aqui no meio, né, só para não confundir também. Agora, vamos manter esse menos 2x aqui. Desse lado agora menos x também. Daqui a pouco eu já digo o que eu estou fazendo aqui, né? Estou mostrando só o exemplo da solução aqui, certo? E agora eu já vou ter do outro lado só o número, menos 18 mais 3. Isso implica agora, fazendo essa operação com as variáveis, né? Já deixei a variável de um lado, do outro não tem mais variável, né? Então, nós temos aqui menos 3x é igual a menos 15.
que é essa operação aqui. Menos 3x, eu vou só colocar o x, e aqui vai ficar menos 15 sobre menos 3, o que implica que o x é 5, né? Menos com menos aqui na divisão também é mais, então você tem 15 dividido para 3 é 5. Fechou aqui. Para confirmar esse valor aqui, né, o que chama-se de prova real é você pegar esse x e colocar no lugar aqui, né, onde aparece o x, a gente confirma. Então, 3 menos, aí você tem 2 que multiplica, o x aqui é 5, então fica 5 mais 3, né? E esse é o lado esquerdo da igualdade. Eu vou fazer esse lado esquerdo aqui e depois fazer o do lado direito para verificar se dá o mesmo resultado, né? Então fica 3 menos 2 vezes 8, certo? Porque você tem aqui exatamente 5 mais 3 é 8. Então você tem 3 menos 2 vezes 8 é 16. E 3 menos 16 é menos 13. Ok? Então nós achamos aqui o número 13. Do outro lado você tem x menos 18. O x é 5, então fica 5 menos 18. Então isso dá exatamente menos 13. Ok? O resultado é o mesmo, então o x está certo. Vamos então para a resolução desse segundo exemplo aqui. Vou repetir aqui o 50. Mas, observe que aqui está entre parênteses, não é uma obrigatoriedade, tá? Eu vou repetir aqui esse x menos 4, não tem nada multiplicando eles, então nem necessariamente é obrigatório colocar entre parênteses, certo? Então vamos deixar ele desse jeito mesmo, e desse lado eu vou fazer a distribuição aqui. 2 vezes 3 fica 6, tem 6x aqui, 2 vezes menos 4, menos 8, e aí o mais 26 no final. Implica, vou colocar um implica aqui, 3x menos 6x é igual, agora nós vamos ter aqui menos 8 mais 26. O resultado é positivo, né? A gente já sabe que é positivo. E fazendo então essa diferença, nós vamos ter aqui 18 positivo, menos 50 mais 4. Ok? Então nós vamos ter aqui menos 3x igual, agora vamos fazer essa operação, né? 18 menos 50. 18 menos 50 vai trazer um resultado negativo, né? Já que esse sinal aqui do 50, né, é o que vai prevalecer porque 50 é maior. Para fazer essa diferença, vamos pensar no seguinte. Vamos fazer aqui 20. De 20 para 50, quanto é que falta? Né? De 20 para 50 é 30. E como tem esses dois aqui, então fica 32, ok? 18 menos 50 menos 32. Mais 4, quando a gente faz mais 4, permanece com o sinal negativo. E tirando 4 de 32, dá 28, ok? 28. Então, nós vamos fazer aqui menos 28. Ou seja, o x é menos 28 dividido por menos 3. Ou seja, o x é 28 positivo, né? Dividido para 3. Vamos verificar se esse valor de x está correto. Vamos lá, 50 mais 3 vezes 28 sobre 3 menos 4. Vamos ver o que isso vai dar. 50 mais, vamos lá, 3 dividido para 3, 28, menos 4. 50 mais 28 dá 78. Menos 4, 74. Agora vamos para o outro lado da igualdade. 2 vezes 3, o x aqui é 28 sobre 3, menos 4, mais 26. Isso dá 2 vezes, aqui, vou colocar entre parênteses ainda, 3 dividido para 3 é 1, sobra então 28. E esse menos 4 aqui e mais 26 aqui no final. Isso é igual a 2
que multiplica 24, né? 28 menos 4, sobrou esse 26 aqui. 2 vezes 24 é 48, certo? 48. E fazendo então a adição com esse 26 aqui, olha só, 60, 74. O mesmo valor, né? Então fechou. X é realmente 28 sobre 3. Agora o que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente foi o que eu fiz durante a resolução dessas equações aqui de primeiro grau, né? Essas operações pegando o sinal, às vezes a mesma regra que se aplica nas expressões numéricas, né? Porque aqui você está resolvendo uma expressão algébrica, né? Claro, você tem aqui uma expressão algébrica porque tem uma variável. Mas as operações seguem a mesma ordem. Observe aqui que a gente tendo multiplicação, a gente faz primeiro a multiplicação e depois faz a subtração se tiver, né? Então, existe uma ordem sim, uma prioridade de operações que você vai fazer. E ao mesmo tempo tem o tal do jogo de sinal, né? Então, quando que você faz jogo de sinal e quando que você não faz? Esse tipo de coisa que eu quero comentar agora e outras coisas também que são importantes na resolução. Vamos começar com o seguinte. Numa operação aqui, vamos fazer aqui 2 menos 3. O que você sabe aqui, que já ouviu muito falar a respeito disso? Você vai pegar o sinal do maior e subtrair, certo? Já que os dois têm sinais diferentes. O 2, o sinal dele é o mais, e o 3, o sinal dele é o menos. Bom, se você enxergar isso daqui como subtração, então você não tem como dizer que esse menos é o sinal do 3, porque ele é o sinal da subtração, certo? Então, se o menos não é o sinal do 3, qual que é o sinal do 3? É o mais ou o menos? Presta bem atenção nisso aqui para você entender. Quando você tem uma subtração assim como essa, né, a aparente subtração 2 menos 3, que é como você fala, você pode reescrever isso como 2 mais menos 3. Porque aí você consegue enxergar, né, a princípio é bom que você faça isso até que você esteja acostumado com a ideia. E depois você não precisa mais escrever. Eu, por exemplo, não preciso mais escrever dessa forma aqui para perceber que esse menos é o sinal do 3 e não da operação. Ok? Então você tem 2 mais menos 3. Ok? A adição de um número positivo com um número negativo. De novo, a adição de um número positivo com um número negativo. Agora você está vendo que o sinal do 3 realmente é o sinal negativo. Ok? Entendeu? Aí eu faço aquela pergunta. Se você realmente vai pegar o sinal de quem é o maior aqui, por que você pega o sinal do 3? O sinal do 3, se por acaso menos 3 é menor que 2. Se por acaso não, já que menos 3 é menor que 2. Então, não faz sentido você dizer, matematicamente falando, pegar o sinal do maior se menos 3 é menor do que 2. Se você fosse seguir essa linha de raciocínio de você pegar o sinal do maior, quem é maior? 2 ou menos 3? O 2. Então você pegaria o sinal do 2. E está errado, porque 2 menos 3 não tem como dar um número positivo. Portanto, a forma correta de você falar a respeito de pegar o sinal de alguém, né, já que se apoiar nesse tipo de regra parece fazer mais sentido, né, para você e para outras pessoas também. Então pensa o seguinte, pensa em módulo. Você vai pegar o sinal daquele que tem maior módulo. Então aqui não tem perigo de você dizer que você vai pegar o sinal do maior, quando na verdade você está pegando o sinal do menor. Se a gente fosse pegar o sinal correto, que é o menos, e não esse mais aqui, a resposta é negativa, a gente já está vendo aqui, é lógico que a resposta é negativa, você vai pegar o sinal do 3 por quê? Se o menos 3 é menor, certo? O 3 é um número positivo. 3, o sinal dele é um sinal de mais. O menos 3 é um número negativo. Então, você pegar o sinal do 3 é o sinal de mais. Não sei se estou sendo claro o suficiente. O que eu quero é que você perceba que não é correto falar você pegar o sinal do maior. Isso é uma tentativa de fazer você entender a coisa aqui. Pode ser que nesse exemplo você consiga captar essa informação de pegar o sinal do maior, mas em muitas outras situações vai dar problema, principalmente com expressões algébricas. Eu recomendo que você entenda isso aqui
com outra forma, essa forma que eu estou lhe falando, de você enxergar o módulo. É claro, é só para você entender o que está acontecendo. É claro que na prática, quando você for resolver equações, seja de primeiro e segundo grau, independente do grau da equação, você não vai precisar ficar lembrando ou escrevendo o módulo. Isso eu estou explicando aqui para você entender. Você não precisa escrever isso daqui quando você entender, né? Até você entender e se adaptar com essa ideia, eu recomendo que você escreva, né? Para você ir se adaptando e a sua mente ir trabalhando em relação a essa ideia que pode ser nova, pode ser que você nunca ouviu isso, né? Vamos lá, então. Para fazer, então, 2 menos 3, você vai pegar o módulo do 3 e o módulo de 2. O módulo de 3 é 3. Aliás, o módulo de menos 3, né? É 3. E o módulo de 2 é 2. Para você entender isso daqui, pode ser que você não esteja lembrando, né, da definição de módulo. Vou mostrar aqui rapidamente. Não é tema do vídeo, mas já que eu estou falando sobre isso aqui, que é importante para a resolução de equações de primeiro grau, talvez seja também interessante falar sobre a definição de módulo, para ninguém se perder nessa informação aqui, né? O módulo de A é positivo, e pode também ser igual a zero, se esse A é maior ou igual que zero. Agora, ele é menos A, vou tirar esse maior ou igual aqui. Ele é A se por acaso o A for maior ou igual que zero. Ele é menos A se por acaso o A é menor que zero, ok? Então, se por acaso o A for negativo, então o módulo de A é menos A. É por isso que quando você tem módulo de menos 3 ali, isso é menos A. Então, fica menos 3. Pelo jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, você tem que o módulo de menos 3 é 3. Certo? E no caso aqui do 2, ele é positivo. Então, o módulo de 2, né? Sendo o A um número positivo, o módulo de 2 é o próprio 2. Deu para entender essa definição aqui? Então, aqui você fazendo o módulo de menos 3 e o módulo de 2, você sabe quem é o maior. Aqui faz sentido você falar de quem é maior, quem é menor, né? Você sabe que o 3 é maior que 2. Então, aquele que tem o maior módulo, você pega o sinal dele. Quem é o indivíduo que tem o maior módulo aqui? Entre menos 3 e 2. O maior módulo é o 3 e 3 é o módulo do menos 3. Então, você pega o sinal do menos 3 porque ele tem o maior módulo. É por isso que você pega o sinal do 3, aliás, do sinal do menos 3, ok? Não é simplesmente pegar o sinal do 3, eu vou dizer de novo. O número 3 é um número positivo, o sinal dele é o sinal de mais. Quando você fala pega o sinal do 3, você está pegando o sinal de número positivo. É esse sinal o sinal do número positivo, ok? Se você for falar pega o sinal do menos 3... e aí depois você diz, você pega o sinal do maior, fica contraditório você dizer pega o sinal do maior e dizer que o menos 3 é maior que 2. É contraditório isso. Então, pega essa visão aqui de que você, na verdade, está pegando o sinal do número que tem o maior módulo, ok? Que nesse caso aqui, o menos 3 tem o maior módulo do que o 2. Vamos pegar um outro exemplo aqui diferente, só para resolver aqui, né? 2 menos 3 é menos 1. Só para situar, né, o restante dessa informação que você recebe, você pega o sinal do maior, né, entre aspas aqui, é aquilo que eu acabei de falar. Pega o sinal do indivíduo que tem o maior módulo. É isso que você está fazendo. Pegamos o sinal do menos 3. E aí a gente faz 3 menos 2. Que aí é mais tranquilo de você fazer e você sabe que 3 menos 2 é 1. Em outro exemplo aqui, agora eu vou pegar esse número maior, né? Vamos pegar aqui 7 menos 3. Aqui não tem confusão porque o 7 é maior do que o 3. Então, todo mundo já sabe que isso é 4. Mas se você fosse fazer a mesma coisa, né, você pode escrever o 7, essa subtração aqui, com 7 mais menos 3. Ou seja, ainda é a adição de um número positivo com um número negativo. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Então, seria exatamente a mesma ideia. Eu vou pegar o sinal daquele que tem o maior módulo. Módulo de 7 é 7. E o módulo de menos 3 é 3. O sinal que tem o indivíduo que tem o maior módulo
é o 7, o sinal dele é mais. Então, você teria um mais aqui, e aí você faz a subtração, 7 menos 3, 4. Ok? É isso que você faz em todas as situações. É claro que nessa daqui, a gente já está habituado a fazer, né? Normal. Porque esse primeiro número é maior do que o segundo. Mas se você inverte menos 3 mais 7, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ainda é 7 menos 4, só que está escrito aqui de outro jeito. Isso aqui é comutatividade, né? Comutatividade. É o mesmo resultado. Se você fosse fazer isso aqui, você faria do mesmo jeito. Pega o sinal do indivíduo que tem o maior módulo. É aquilo que eu falei para você agora há pouco, que você vai fazer isso aqui inicialmente para você ir pegando o jeito, né? Entendendo como que funciona, e você vai escrevendo, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais escrever. Você já sabe que o sinal é exatamente o sinal do indivíduo que tem o maior módulo. Então, nesse caso aqui, o 7 tem o maior módulo. Você faz de cabeça isso. Porque módulo não é tão complicado quando você fala de módulo de números reais, né? Tem outras situações aí, equações, envolve expressões algébricas e módulos também que tornam a coisa mais complicada. Mas quando o número é real, não tem variáveis aqui, é bem simples você fazer esse cálculo de módulo de cabeça, certo? Então você tem aqui o módulo de 7 é 7, o módulo de menos 3 é 3, você sabe que o 7 é aquele que tem o maior módulo, então você vai pegar o sinal dele, né? 7 menos 3 é 4. Se fosse fazer outro exemplo, vamos pegar aqui outro exemplo. Do mesmo jeito, observe que o 21 é aquele que tem o maior módulo. De cabeça você faz isso. Então, você sabe que o sinal é exatamente o sinal do mais, tá? Esquece aquela ideia de que pega o sinal do maior. Pega o sinal do maior, não. Pega o sinal do indivíduo que tem o maior módulo. Pega o sinal do número que tem o maior módulo, aí vai fazer sentido. Você vai ver que faz sentido você pensar dessa maneira. Pega o sinal do maior, não tem muito sentido, tá? Para quem não conhece, tá? Os números, não sabe diferenciar um sinal de um número para um sinal de operação, pode ser que seja a mesma coisa, né? Você vai pegar o sinal do bendito número maior lá. Agora falando sobre outro passo que eu também utilizei aqui na resolução desses dois exemplos que eu mostrei para vocês, é o seguinte: você tem aqui uma igualdade, e aí você tem aqui desse lado, vamos supor, 7x menos 1. Aqui você tem 3x mais 8. Só para exemplificar, né? Não sei nem o que vai dar nisso daqui. Mas só para exemplificar para você ver. Você tem aqui do lado esquerdo tanto a parte, o termo que tem a variável, quanto termos que são mais independentes, né? São termos independentes aqui. Então, olha só. Você tem aqui uma linguagem que é comum ser ensinada, é o seguinte: você pega ou pega o 3x e manda para o outro lado, ou pega o 7x e manda para o outro lado. Aí fica a escolha do freguês, né? Você escolhe aquilo que você quer fazer. Normalmente você traz ele para o lado esquerdo, porque você quer manter o x do lado esquerdo. Isso é comum, não é uma regra, é o comum. Você teria aqui 3x, né, menos 7x. Agora um detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: o que é ensinado é pegar esse 7x, aqui você já ouviu com certeza em algum momento da sua vida. E como ele está positivo, porque quando não tem sinal aqui, né? Quando não tem esse menos, implicitamente ele é positivo, você manda para o outro lado, e eu quero dizer esse manda aqui, né? Você não está me vendo, mas eu estou falando esse manda aqui entre aspas, viu? Manda para o outro lado negativo. Está positivo, manda para o outro lado negativo. Matematicamente, você não está fazendo isso, tá? Matematicamente, isso não existe. Mas que mágica é essa que eu tiro desse lado e coloco do outro lado? Que mágica é essa? Não tem sentido uma coisa dessa. E não faz sentido nenhum. Então, o que você está fazendo na verdade aqui? E olha que eu estou dizendo isso para você entender o que rola de verdade, o que está acontecendo de verdade. Quando você pega esse indivíduo, manda, entre aspas, para o outro lado, subtraindo, ok? O que está acontecendo? O que você está fazendo mesmo? É isso que eu quero que você entenda, ok? Na verdade, o que você está fazendo aqui é uma espécie de compensação. Você está mexendo, você quer mexer nessa estrutura aqui, né?
você quer mexer no que já está vendo, que você está vendo, nessa igualdade, sem atrapalhar a igualdade, sem ferir essa igualdade aqui. Então, o exemplo mais usual para explicar isso é o da balança. Então, quando você tem uma balança, né, como se fosse uma gangorra, para que haja equilíbrio, né, dos dois lados, os dois lados fiquem equilibrados, você precisa ter a mesma, eu vou usar a palavra peso, tá? Você precisa ter o mesmo peso dos dois lados, né? Ou seja, você precisa ter exatamente o que tiver de um lado da igualdade tem que estar do outro lado. Você tem essa igualdade, ok? Então, existe algum valor de x que faz essa igualdade valer. O que a gente não sabe é qual é, ok? Agora, o que eu precisar fazer desse lado direito da igualdade, eu vou precisar fazer do outro lado também, para manter essa igualdade. Então, por isso que eu não posso pensar em pegar esse 7 aqui e mandar para o outro lado negativo. Pensando, eu vou mandar para o outro lado negativo porque a subtração é a operação inversa da adição. Pode ser uma desculpa, mas é uma desculpa esfarrapada ainda. Tá? Ela ainda esconde algumas coisas ali. Eu não vou mandar só por causa disso. Né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou utilizando é uma estratégia, né? De forma que essa estratégia beneficie e de todas as formas não também contrarie as leis da matemática. Eu não posso contrariar as leis da matemática em hipótese alguma, certo? Então, se eu tirar alguma coisa desse lado, eu preciso tirar desse lado também, ok? Então, quando eu faço aqui, observe que eu escrevi menos 7x aqui desse lado esquerdo da igualdade, porque eu estou subtraindo 7x desse lado esquerdo. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ok? Dos dois lados, eu estou fazendo isso dos dois lados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou subtraindo menos 7, eu estou subtraindo 7x dos dois lados. Dos dois lados. O que eu estou fazendo de um lado, eu estou fazendo do outro também. Percebeu aqui? Então, agora, o que vai sobrar? Mais 8. Eu estou escrevendo tudo aqui bem prolongado para você entender, tá? Repetindo o que tem que repetir. Não estou pulando passo nenhum aqui. Para você sacar a ideia do que eu estou fazendo. Aqui você tem 7 menos x menos 7x. Isso é zero aqui. Sobrou só menos 1. Então, parece, na prática, e pelo que você está vendo, daqui para cá, parece que eu peguei esse 7x aqui que está positivo e mandei para o outro lado negativo. Parece que está sendo feito isso. Então, tem muita gente que oculta, né? Essa ação de subtrair o 7x dos dois lados, né, fazer essa mesma operação dos dois lados da igualdade para manter o equilíbrio, para manter a igualdade, né, pula esse passo diretamente para cá. Eu só preciso que você esteja ciente disso aqui, tá? Inclusive, essas observações em relação ao que é feito de verdade, o que é ensinado de verdade, eu falo sobre isso, né, ensino com mais detalhes, né, mais detalhado do que eu estou falando aqui, né, com mais outras observações na mentoria em grupo. Tem também a mentoria individual, onde o acompanhamento é muito mais pessoal, mas tem essa mentoria em grupo, né, da comunidade LP, onde a gente trata de vários assuntos. Esse daqui é um deles, né, essas observações que às vezes a gente não tem, passa batida essas observações aqui e lá na frente acaba gerando um certo bloqueio. Porque você vai precisar dessas informações e acaba que, né, dá um bug na mente. Ixi, o que eu vou fazer aqui mesmo? Né? E é importante observar esses detalhes, né? Bom, agora eu já mostrei para você um exemplo com esse 7x aqui. Ó. Se for dar sequência no que está aqui, observe que esse 8 ele não tem a variável. Então, eu quero desse lado esquerdo só o que tem variável. E do lado direito o que não tem. Então, vamos lá, ó. Fazendo as operações agora, baseado no que eu acabei de falar para você, pega o sinal daquele que tem o maior módulo. Menos, né? O menos 7 é aquele que tem o maior módulo. O módulo dele é maior do que o módulo de 3, né? Você tem aqui menos 4x, que é 7 menos 3. Agora, dos dois lados, eu vou apagar esse igual aqui que eu coloquei. Eu vou repetir esse mais 8 que para você enxergar exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Eu vou subtrair o 8 dos dois lados.
Eu vou fazer uma observação já também aqui, que eu não obedeci essa observação que eu vou fazer aqui em cima. Mas eu vou fazer a observação ali embaixo, depois que a gente terminar isso aqui. Menos 4x. E agora observe que 8 menos 8 é 0. Então aqui fica só menos 1, menos 8. A impressão que fica, eu vou até reescrever aqui. Opa, é menos aqui. Menos 8. A impressão que fica é que eu peguei esse 8 aqui, que está positivo, e mandei para o outro lado negativo. É a impressão que fica. Parece que eu fiz isso. Mas não foi o que eu fiz, tá? É exatamente isso que eu quero que você veja. Eu não passei para o outro lado negativo só porque ele está positivo. Tá certo? Eu subtraí dos dois lados o número 8. Porque eu não queria que ele ficasse aqui. Então eu subtraí dos dois lados, né? Subtraí desse lado aqui e fiz isso também do outro lado para compensar e manter a igualdade. Então agora vamos ter menos 4x igual a menos 9. Ok? Aí outro detalhe também em relação à multiplicação. Nós já acabamos de falar aqui a respeito de operação de adição e subtração aqui nos dois exemplos, né? Mostrei para você aqui com 3x, aliás com 7x e com o número 8. Agora em relação à multiplicação e à divisão. Aqui, do mesmo jeito que dizem lá, não, vamos pegar esse indivíduo que está aqui positivo e manda para o outro lado negativo. Pega esse que está positivo e manda para o outro lado negativo também. Aqui do mesmo jeito, né? Está do lado esquerdo da igualdade, ele está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Não é isso que está acontecendo. Vou apagar esse x para ter mais espaço aqui. O que está acontecendo na verdade? Você vai dividir dos dois lados por menos 4. Menos 4 porque o número que você tem aqui é menos 4, né? Menos 4 dividido para menos 4, isso é 1. E aí sobra só o x aqui. No final dessa divisão, certo? E aí menos 4 porque menos com menos aqui é mais, né? E aí desse lado aqui fica o menos 4 também. Dos dois lados eu estou fazendo isso. Aí o que fica? 9 sobre 4. Né? Aqui a gente acha o resultado final, né, resolvendo então essa equação aqui que a gente pegou lá em cima, ok? Bom, se eu fosse diretamente daqui para cá, sem escrever essa divisão por menos 4, o que fica? Fica a impressão de que eu peguei esse menos 4 e mandei ele para o outro lado dividindo. Dá essa impressão. Se eu fosse escrever, eu escreveria assim. Inclusive, quando eu vou resolver equações de primeiro grau, eu faço essa escrita. Eu não coloco esse menos 4 aqui embaixo, né? Aquela coisa de poupar, né? Poupar também, ganhar tempo, né? Porque você teria, mesmo que seja pouco tempo, mas você precisa de um tempo para escrever esse menos 4 aqui, né? Você pode fazer isso aqui direto, sem nenhum problema, já vir direto para cá. Né? E se você tiver entendimento já de que os dois lados, desse lado da igualdade, os dois números são negativos, você já pode até escrever sem um sinal, né? Já dando a resposta positiva para o número aqui. Ok? Mas observe que, na verdade, eu não peguei o menos 4 e mandei para o outro lado. O que eu fiz foi dividir por menos 4 dos dois lados da igualdade. Sacou a ideia? Essa mesma coisa que funciona, né? Se tivesse uma divisão. Se você tem aqui x sobre 4 igual a 9. Aí o que normalmente é explicado, né? 4 está dividindo, então passa para o outro lado multiplicando e você teria x igual a 9 vezes 4. E não é isso, tá? O que você está fazendo, na verdade, aqui é multiplicando por 4 dos dois lados. Lembra que o que for feito de um lado da igualdade é feito do outro lado também. Aí você tem aqui 4 dividido para 4 é 1, sobra só o x, e do outro lado fica 9 vezes 4, tá? Aí parece que realmente eu peguei o 4 e mandei para o outro lado multiplicando. Agora que você já sabe que não é realmente isso que está acontecendo, não tem nenhum problema você fingir que é o que está acontecendo mesmo, né? Ou seja, você fazer o ato de mandar o 4 para o outro lado multiplicando, ou mandar o 7 que está positivo aqui para o outro lado negativo, não tem nenhum problema se você escrever isso. Desde que você esteja ciente de que você está fazendo, na verdade, essa operação dos dois lados da igualdade. Eu falei agora há pouco sobre a operação de adição e subtração com números que têm sinais opostos, né? Quando você tem o mesmo sinal,
É quando você tem ali indivíduos que têm o mesmo sinal, não tem por que explicar isso aqui, né? É o mesmo sinal, né? E aqui é importante você entender de que você não faz jogo de sinal. Aqui não existe essa conversa de que mais com mais é mais, viu? Você não faz isso. Você não pensa dessa forma aqui. Apesar de que você pode empregar esse pensamento aqui, só que ele funciona diferente do que você entende na multiplicação, por exemplo. Né? Aqui você tem uma adição de um número positivo com um número positivo. Ok? É adição. Quando você tem ali subtração, você teria 2 menos 3, você ainda pode enxergar isso como uma adição, como eu falei agora há pouco, né? Com 2 menos 3, você pode pegar aqui o menos 2 mais menos 3. É a mesma coisa, menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, ok? Agora você está colocando isso como adição, ou seja, menos 2 menos 3 é a mesma coisa que somar um número negativo com outro número negativo. Você está somando dois números negativos aqui, né? Aqui você está somando dois números positivos. Aqui você está somando dois números negativos, certo? Quando eles têm sinal contrário, sinais contrários, o que você imagina é que você está somando um positivo com um negativo ou somando um negativo com um número positivo, né? Aqui, nesse caso, não vai fazer nenhuma diferença, né? Aqui o que é importante você imaginar? Você não vai dizer que menos 2 menos 3 é menos 6, porque você não tem multiplicação aqui. Ok? Isso não é uma multiplicação. Então, você dizer que menos com menos é mais, nesse caso aqui, é errado, tá? É por isso que eu falei para você e recomendo de novo que você escreva isso aqui, para você enxergar, até você se adaptar com essa ideia. Porque se você se confundiu sobre esse assunto até esse momento, agora que você está vendo esse vídeo, né, de vários anos, desde quando você começou a estudar, você não entendeu esse assunto, a confusão que existe na sua cabeça é justamente por você não ter essa escrita, você não escrever dessa maneira, você não enxergar dessa maneira, né? Então é importante que você passe a escrever desse jeito aqui até você se adaptar. São vários anos não enxergando isso, então é provável que você até mesmo tendo o primeiro contato com esse vídeo, assistindo pela primeira vez essa explicação, você não consiga ainda entender, né? Mas assiste de novo, assiste quantas vezes for necessário. Mas assista de novo e vai tentando entender, vai escrevendo conforme eu estou dizendo para você escrever, porque depois de um pouco tempo, né, pode ser até um longo prazo, porque cada um tem a sua velocidade, né, o seu ritmo, então você vai aos poucos compreendendo como isso aqui funciona, ok? Mas ainda tem muito, eu vejo muita gente fazendo jogo de sinal aqui, menos com menos é mais, aí coloca lá menos 5 até. Ele faz o jogo de sinal, mas ao mesmo tempo que faz o jogo de sinal, ele soma aqui os dois, né? Ele não multiplica. Então, parece que tem uma confusão aí sobre o jogo de sinal, né, e a operação. Então, quando que você faz jogo de sinal? Você só faz jogo de sinal quando você tem multiplicação ou quando você tem uma divisão, né? Você não faz jogo de sinal na adição ou na subtração. Você não faz isso, certo? Então, esse exemplo aqui. O que você precisa agora identificar é quando que você está diante de uma subtração e quando que você está diante de uma multiplicação, certo? Então, multiplicação, ela tem que ter o ponto, tá? Uma indicação é essa. Você tem aqui menos 2 vezes menos 3. Então, isso aqui, você está vendo o ponto aqui no meio, então, aí sim, você faz aqui, né, um jogo de sinal. Agora sim, menos com menos é mais e 2 vezes 3 é 6. Aqui tudo bem. Observe que aqui não tem ponto em lugar nenhum. Isso é uma adição livre, do jeito que está aqui. Então você simplesmente vai repetir o sinal. Nesse exemplo aqui, você vai repetir o sinal e somar os dois. Ok? Você repete o sinal. Os dois têm o mesmo sinal, né? Nesse caso aqui não vai fazer muita confusão em relação quando eles têm sinais contrários, né? Que você vai pegar o sinal do maior, aquela confusão que eu acabei de explicar que existe, né? Você pode pegar ao menos que os dois têm o mesmo sinal, né? A operação aqui é esse mais, ó. A operação de adição. Então você vai repetir o sinal deles, eles têm o mesmo sinal, observe que eles têm realmente o mesmo sinal, você repete e soma os dois. A mesma coisa você faz aqui, ó. Os dois têm o mesmo sinal. Então você repete o sinal e soma, né? É isso que você faz quando você tem a adição de dois números positivos.
Bom, agora aqui no produto você tem o jogo de sinal, menos com menos é mais, faz o produto deles. Se por acaso fosse divisão também, do mesmo jeito. Se fosse divisão aqui, do mesmo jeito, só que nesse caso você não vai dizer, né? A menos que você faça o decimal, você não vai dizer qual é a resposta. Então você tem aqui a mesma coisa que 2 dividido para 3, pelo jogo de sinal, menos com menos é mais. Beleza? Bom, outra coisa também muito importante que você precisa compreender nisso aqui é quando você tem o parêntese e não tem o ponto. Então você tem aqui menos 2, menos 3. Aqui você tem o jogo de sinal porque você tem parêntese. Do mesmo modo, se você tem 2 vezes 3x mais 4, só para exemplificar aqui, e você vai precisar fazer a distribuição. Então, vamos colocar o menos para tornar mais interessante. O 2 é positivo, porque ele não aparece o sinal dele aqui, significa que ele é positivo, fica implícito isso. E aí você faz a operação aqui, é multiplicação, observe que tem o parêntese. Então, não é obrigatório ter o ponto aqui, tá? Não é obrigatório. Você já sabe que tem multiplicação por causa do parêntese. Então, é óbvio que você vai fazer jogo de sinal se os elementos não têm o mesmo sinal. Então, fica o mais aqui com esse menos 2 vezes 3, 6, e você tem esse x aqui que também está na multiplicação. Sinal do mais com esse sinal de mais 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui que você vai fazer, né? É isso que você vai fazer. Faz a distribuição, se for necessário fazer a distribuição. Aqui é necessário porque está aparecendo aqui, né? Pega os exemplos que eu mostrei anteriormente, tem distribuição lá, né? Agora é hora de você pensar, depois de assistir esse vídeo aqui, né? É hora de você olhar para as resoluções dos exemplos, os exemplos que eu mostrei, e treinar essas operações aqui. Fazer essas operações de jogo de sinal, só que com essa nova visão, tá? Com essa nova forma de você enxergar. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai compreender, né? Pode ser que não na primeira tentativa, mas o importante é que você fazendo isso, você vai chegar ao entendimento sim. E aí as coisas vão passar a fazer sentido para você. Vamos fazer um exemplo diferente agora, né? Ainda no mesmo assunto, mas vamos fazer agora diferente com interpretação textual. Vamos lá. Ó. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, perde 2 pontos. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Bom, o número de questões aqui são 20. Então, o máximo que ele pode obter, acertando as 20 questões, é 60 pontos, certo? Por quê? Porque para cada acerto ele ganha 3 pontos, né? Então, se ele acertar as 20, no máximo que ele pode fazer é 60 pontos, ok? Pode ser uma informação relevante, pode ser que não, mas é uma observação que a gente pode fazer, né? Em relação aos pontos aqui que ele pode fazer. Em relação a perda, se ele errar tudo, não vai fazer muita diferença da quantidade de pontos que ele vai perder, né? Porque se errar tudo, com certeza ele não vai passar nesse concurso, né? Bom, vamos lá. Vamos considerar então que x é a quantidade de acertos. E a gente tem que ter uma outra variável aqui para falar sobre os erros, né? Até porque ele está falando de acertos e erros aqui, então a gente vai ter mais do que uma variável. São 2 variáveis aqui. A quantidade de acertos, a quantidade de erros, né? E a gente sabe que a quantidade de acertos mais a quantidade de erros é exatamente 20, porque não tem como acertar e errar a mesma questão, né? Então, ou ele erra a questão ou ele acerta a questão. Certo? Então, considerando isso, a soma de x mais y é 20. Outra coisa também é que a quantidade de acertos, se a gente pegar a quantidade de acertos e multiplicar por 3, a gente tem exatamente a quantidade que ele teve, a quantidade de pontos que ele obteve, baseado na quantidade de questões que ele acertou. Se a gente fizer também 2 vezes y, o que é 2 vezes y? 2 pontos multiplicado pela quantidade de questões que ele errou, que esse candidato errou aqui. Então, nesse caso, eu preciso tirar essa pontuação porque vai ser descontado, né? As questões que ele errou
vai ter desconto. E como ele só fez 35 pontos, que é exatamente o que tem aqui, a gente sabe que tem questão errada, né? Observe que a gente já sabe agora o máximo, e aí, se ele não atingiu o máximo de pontos, né? Olha só essa observação aqui que a gente fez no início, que está servindo agora, né? Se a gente sabe que ele fez 35 pontos, ou seja, bem abaixo do máximo, então com certeza ele errou questões. Então esse 2y aqui vai servir para algum momento, né? Então nós temos aqui um sistema de equações. O que a gente pode fazer agora para resolver um sistema de equações, né? Para resolver esse sistema aqui, eu vou pegar essa segunda e somar com a primeira. Somando, eu vou ter 4x menos y igual a 55. Somando os dois, ok? Então, 4x menos y igual a 55. Agora, o que eu vou fazer aqui da sequência? Eu vou pegar exatamente esse 4x para deixar ele isolado aqui. 55 mais y, baseado naquela explicação que eu falei para você, tá? Parece que eu estou mandando o y para o outro lado somando, né? Já que ele está subtraindo aqui. Lembra que, na verdade, eu estou somando o y dos dois lados, né? Só para você ficar alerta aí. Então, o x é 55y sobre 4. Ok? De novo, né? A história do 4 ser mandado para o outro lado dividindo, porque ele está sendo multiplicado aqui, né? Bom, com essa ideia agora, eu já sei quem é o x, ele está em função de y. Eu posso substituir ele aqui nessa primeira expressão. Então, x mais y igual a 20 pode ser escrito como 55 mais y sobre 4 mais y igual a 20. Ok? Fazendo as operações aqui, eu posso ter 55 mais y, estou só repetindo essa parte aqui, e agora fazendo a operação aqui de adição de uma fração com um número, né, que não está aparentemente em fração, mas vamos lá, né? 4 vezes y dividido para 4, isso é igual a 20, ou seja, 55 mais y mais 4y, parece que eu estou mandando 4 para o outro lado, não é o que eu estou fazendo aqui. É igual a 80 porque 4 vezes 20 é 80. Bom, vamos lá. 55 mais 5y é igual a 80. Vamos abrir o espaço desse lado aqui para continuar resolvendo. Bom, vamos lá, né? Continuando ali, 5y é igual a 80 menos 55. Estou fazendo direto aqui, mas você já sabe o que eu estou fazendo, né? Bom, vamos lá. Ainda dando sequência aqui, 5y, 80 menos 55 é 25. Y é igual a 25 sobre 5, ou seja, o y é exatamente 5, ok? Então, se y é 5, agora voltando para cá, x mais y, o y é 5, é igual a 20. Ou seja, o x é 20 menos 5, o que implica que o x é 15. Ok? Então, ele teve aqui exatamente 15 acertos e teve 5 erros. Vamos ver se bate então com esses 35 pontos aqui. 15 vezes 3 são 15 acertos, né? E cada acerto são 3 pontos, então ele tem aqui 15 vezes 3 é exatamente 45. E fazendo a multiplicação ali, 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, se ele fez 45 pontos aqui com os acertos que ele teve 10 pontos de desconto por conta das 5 questões que ele errou. Então ele perdeu 10, fazendo 10 menos 45 menos 10, dá exatamente os 35 pontos que ele fez aqui. Então é isso, pessoal. Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado você a compreender esse assunto de equações de primeiro grau. Recomendo que você assista esse vídeo quantas vezes achar necessário. Insista e entender,
vai ser importante, vai ser muito bom também, né? Que você consiga entender, que você consiga compreender como que você resolve uma equação de primeiro grau, né? Pode ter alguma coisa que eu acabei não explicando, mas por acaso você não entendeu ainda, né? Não conseguiu entender, coloca a sua pergunta nos comentários, descreve a sua pergunta nos comentários, que eu tenho a maior alegria e com certeza eu vou responder a sua pergunta, ok? Para tirar a sua dúvida, ajudar você também com esse assunto que tem feito muita gente ficar confusa, tem feito muita gente ficar bugada aí, bloqueada com esse assunto. Então, simplesmente recomendo que você estude, pegue esse vídeo e assista quantas vezes você achar que for necessário, até que você consiga entender. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.